Sabe, a gente olha para a história e vê cada coisa, atrocidades imensas cometidas por gente que, pasme, parecia convencida de que estava fazendo o certo. Como isso é possível? Bom, é exatamente nessa psicologia, essa mentalidade que se livra da culpa em nome de uma causa maior, que a gente vai mergulhar agora. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que alguém consegue fazer algo terrível e ainda assim acreditar lá no fundo que não é responsável por aquilo? Como a pessoa deita a cabeça no travesseiro à noite, sabe? Parece um nó na cabeça, um paradoxo. Mas a verdade é que existe uma estrutura psicológica bem específica que não só permite, como até incentiva isso. E para desvendar esse enigma, a gente vai usar umas ferramentas bem poderosas, as do filósofo Slavoj Žižek, na leitura que ele faz do psicanalista Jacques Lacan. Tudo que a gente vai discutir aqui, tá baseado no capítulo 7 do livro Como Ler Lacan. É lá que eles dissecam essa figura que chamam de sujeito perverso. Ok, então vamos lá, vamos direto ao ponto. Para a gente entender essa mentalidade, a gente precisa primeiro definir o conceito principal aqui. O que diabos é, afinal, esse tal de sujeito perverso na psicanálise de Lacan? A definição é a seguinte, presta atenção que isso aqui é a chave de tudo. É um indivíduo que, bem na hora do vamos ver, na hora de tomar uma decisão importante, em vez de assumir a responsabilidade, ele se apaga. Ele se coloca no lugar de um mero instrumento, uma ferramenta na mão de um grande outro. E quem é esse grande outro? Pode ser qualquer coisa, viu? Deus, a história, a pátria, a causa, qualquer ideia grandiosa que sirva para tirar o peso da responsabilidade pessoal das costas dele. E essa estrutura tem umas características bem marcantes. A primeira, e talvez a mais doida, é que a relação com o desejo fica toda invertida. A pessoa não age mais pelo seu desejo, mas pelo desejo desse outro. Basicamente, ela deixa de ser um sujeito, alguém que pensa e escolhe, e vira um objeto, uma ferramenta, pura e simples. O exemplo clássico que se dá é o do sádico. Acredite, se quiser, ele não age pelo prazer dele, mas pelo suposto prazer, pelo gozo daquele outro a quem ele serve. Tá, isso tudo pode parecer meio abstrato, né? Então vamos para um exemplo bem concreto para ver como essa teoria funciona na vida real. E o Žižek nos joga direto no olho do furacão do totalitarismo do século XX, com o exemplo do político stalinista. E essa citação aqui, olha, ela é perfeita para ilustrar essa mentalidade. O político que está lá, mandando prender, executar, ele não se enxerga como um monstro, de jeito nenhum, pelo contrário. Ele se vê como um servo trágico de uma causa muito maior. Ele sofre, sabe, diz que o coração está partido, mas ele precisa cumprir o seu dever com o progresso, com a história. É quase uma peça de teatro, um sacrifício pessoal encenado para justificar a própria crueldade. Então, chegamos no ponto central. Essa alegação de ser só um instrumento, isso não é uma desculpinha qualquer, não. É um mecanismo psicológico profundíssimo. Quando a pessoa diz não sou eu que estou fazendo isso, ela se desconecta totalmente do ato. E ao fazer isso, ela consegue escapar daquele peso esmagador da culpa. E é justamente nesse apagamento, nessa anulação, que nasce uma forma bem particular e bem perversa de satisfação. E não pense que essa lógica ficou lá no passado, nos livros de história. Para mostrar como ela está mais viva do que nunca, o Žižek traz uma análise de um caso bem mais recente e bem mais visceral, o caso do extremismo fundamentalista. Vamos voltar para 2004. O cineasta holandês Theo van Gogh é assassinado de forma brutal em Amsterdã, e cravada no corpo dele com uma faca, a polícia encontra uma carta. Mas o mais bizarro é que a carta não era para ele, para a vítima, era para uma política, Hirsi Ali, que era uma crítica ferrenha do Islã. É a lógica por trás do que estava escrito ali que a gente vai desmontar agora. A carta do assassino, do Boieri, era um desafio, mas um desafio totalmente perverso. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, ele questiona a sinceridade da Hirsi Ali. Você acredita mesmo no que diz? Depois, ele propõe o teste definitivo da verdade, a morte. E ele, Boieri, se coloca como o quê? O instrumento de Deus, claro, enviado para aplicar esse teste. A lógica inicial parece até fazer sentido, né? Se o que você acredita é verdade, você não deveria ter medo de morrer por isso. Mas é aí que vem a virada de chave, a torção mortal na lógica. Porque a exigência final não é só não ter medo da morte, é desejar a morte. É isso mesmo, o Boieri inverte tudo. Para ele, a única prova de que a Hirsi Ali era sincera nas críticas dela seria se ela desejasse ativamente a própria morte. Percebe?
É uma armadilha lógica, um beco sem saída, feito sob medida para justificar a violência que ele, o instrumento, estava ali para cometer. Isso tudo leva a gente para a última peça do quebra-cabeça. Por quê? Por que alguém adota uma lógica tão distorcida assim? Qual é a recompensa psicológica por trás disso tudo? Bom, é aqui que entra um conceito fundamental, o de gozo obsceno. Olha, esse gozo obsceno não tem nada a ver com o prazer do jeito que a gente normalmente pensa. É uma satisfação muito mais profunda e bem mais perturbadora que o sujeito perverso sente justamente por se ver como esse instrumento puro. É o gozo de poder agir com poder absoluto, mas sem ter que carregar o fardo da culpa, da responsabilidade. Então, no fim das contas, a grande recompensa não está nem no ato violento em si. Está na libertação psicológica que vem com essa crença. A crença de que se é só uma ferramenta, um objeto nas mãos de uma força muito maior. É o prazer de ser só uma engrenagem que obedece, sabe? Uma peça na grande máquina da história, da vontade divina, ou de qualquer outra narrativa que sirva para isso. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que essa estrutura, essa lógica de se colocar como um mero instrumento para justificar as próprias ações, sejam elas grandes ou pequenas, será que isso desapareceu? Ou será que a gente consegue ver isso funcionando hoje, nos discursos políticos, nos fanatismos de todo tipo, e talvez até em coisas do dia a dia? Onde mais essa lógica perversa pode estar se escondendo?